Olá, boa noite a todos. Boa noite. Noite. Boa noite. Boa Vamos noite. aproveitar e vamos iniciando? O pessoal já está chegando aqui, já estamos com 19 participantes, acho que já é um número legal assim, para a gente dar esse início. Eu tenho certeza que agora o pessoal vai entrando. Esse horário às vezes demora um pouquinho, o pessoal está no trânsito, está se organizando, saindo do trabalho, mas tenho certeza que vai ser um evento de muito sucesso. Nós viemos aqui para conversar, então, sobre ODS 10, Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, né? Questão de inclusão, de redução de inclusão de diversidade. Trouxemos alguns especialistas aqui para vocês, mas primeiro eu gostaria de apresentar a Russell Bedford, para quem ainda não conhece. Deixa eu passar aqui para vocês, então. A Russell é uma empresa internacional, importante destacar isso, né? Nós estamos, então, no mundo inteiro, iniciada na Inglaterra, mas hoje já disseminada, então, por todo o globo, com expertise em 4 grandes áreas, né? Consultoria, auditoria, contabilidade, tributação, mas também com desenvolvimento bem legal na área jurídica, de compliance. E agora entrando, né, estamos fazendo alguns eventos bem interessantes em ESG, que eu já convido a todos para acompanhar essa trilha conosco. A Russell aqui no Brasil, então, já está presente há mais de 10 anos. Esse ano iniciamos com o nosso selo Great Place to Work, então um orgulho muito grande disso, atuando pelo Brasil todo também, clientes da área público-privada e com desenvolvimento bem legal na área de compliance. Deixa eu fechar aqui, que hoje, na verdade, esse evento é mais uma conversa, né? Não vai ser uma apresentação, não vamos ter um PowerPoint, a ideia é realmente ser uma mesa redonda para a gente discutir, debater. Convido a todos, inclusive, a isso. Sintam-se à vontade para abrir microfone, trocar uma ideia, encaminhar no chat dúvidas também, quem não quer abrir o microfone por algum motivo. Mas aqui é uma conversa, então, sobre esse assunto tão novo, mas que já estava pedindo para ser debatido há muito tempo. É um assunto muito importante, ele requer a nossa atenção e o Brasil está se encaminhando realmente para pensar, para inclusão, para ser um país mais humano, mais humanizado, né? Então, de início, eu queria convidar os nossos especialistas para que eles se apresentem, porque eu tenho certeza que ninguém melhor do que eles mesmos para falar, né, sobre a experiência que eles já tiveram até então, sobre o currículo deles, e depois a gente entra realmente nos assuntos. Amanda quer falar alguma coisa, né, Amanda? Sim, na verdade, só para avisar, pessoal, o evento está sendo gravado, ele vai ser publicado nas nossas redes sociais, para que outras pessoas tenham acesso posteriormente, caso não tenham conseguido assistir nesse momento. Então, quem não se sentir à vontade em razão da LGPD, pode fechar sua câmera e também não precisa abrir seu microfone, pode encaminhar as mensagens no chat, como a Vitória comentou. Fiquem bem à vontade. Isso aí. É isso mesmo, pessoal. Esse evento depois ele vai ser disponibilizado nas nossas redes, então a imagem de vocês acaba ficando gravada. É importante fazer esse aviso. Vou aproveitar também esse momento para apresentar o nosso comitê de ESG aqui da empresa. A Amanda, então, já conversou com vocês. A Amanda faz parte aqui, é uma das sócias da Russell, na área de compliance, então, de LGPD. Eu vi que abriu ali a telinha a Denise também, Denise Saboia, que também faz parte do nosso comitê, e Luiz Barros também. Denise, fala um pouquinho aí com o pessoal. Boa noite, pessoal. E, nossa, agradeço muito aos nossos palestrantes de hoje e estamos todos ansiosos para ouvi-los. É um assunto extremamente importante, a acessibilidade tem que ser tratada de todos, né, de todo tipo. Nós estamos aqui tratando de um dos tipos, né, para deficiente visual, mas nós queremos, sim, cada vez mais que todo o conteúdo produzido por nós esteja acessível a todos, né? Então, é esse o nosso objetivo, é esse o nosso exercício, e espero que todos aproveitem o evento. Obrigada, Vitória. Obrigada, Amanda.
Luiz, quer dar um oi para todos? Boa noite, pessoal. Boa noite, Michael. Boa noite, Matheus. Satisfação estar aqui presente e poder ouvir vocês nesse assunto tão palpitante e relevante quanto a acessibilidade, né? Nós mesmos já vamos procurar fazer um movimento como empresa nesse sentido, né? E eu espero que a gente consiga sair daqui dessa, não vou dizer dessa palavra, mas dessa conversa gostosa e amistosa que a gente vai ter hoje e profunda em termos técnicos, né, com mais pessoas orientadas nesse sentido, né? Nosso objetivo aqui não é nenhum fazer uma propaganda empresarial, mas despertar no sentimento dos demais que estão presentes uma visão relativa a essa acessibilidade que muitas vezes é deixada de lado perante as empresas. E o Michael e o Matheus são especialistas nisso e com certeza não vão ficar falando de forma teórica e sim vão nos trazer algo prático. E como é bom quando a gente consegue ouvir pessoas práticas, pessoas que sabem, que estão no dia a dia, no corpo a corpo, no ombro a ombro. E isso é muito satisfatório, que a gente aprende efetivamente aquilo que são as dificuldades vividas no cotidiano e não a teoria que está nos livros. Então, mais uma vez, Michael e Matheus, muito obrigado por vocês aceitarem o convite, esse desafio. Obrigado a Vitória pelo convite, pela condução, Amanda e Denise. Vamos aproveitar, eu vou desligar o meu microfone aqui para poder ouvir vocês. Eu estou, assim como a Denise, eu estou na estrada, mas eu não poderia perder essa oportunidade de ouvi-los. Então, Michael, se tu puder te apresentar, então, falar para o pessoal, né, a tua expertise até então nesse assunto. Oi, boa noite, pessoal. Eu chamo Michael, sou especialista em... Michael, desculpa, tu tá com um eco, acho que teria que colocar o fone de ouvido. O teu microfone tá com ruído. E tá bem baixinho o áudio para mim também. Enquanto isso, Matheus... Tá voltando. Opa, pode deixar, eu vou tocando daqui. Assume então. aí. Tudo bem, tranquilo. Então, gente, para quem não me conhece, eu sou o Matheus Guzmão. Eu trabalho num grupo econômico lá da França, o grupo Edenred. A gente trabalha na consultoria de acessibilidade, assim. Na prática, eu sou um testador, mas eu gosto de denominar como analista de qualidade, né, dos produtos, porque, na verdade, é isso que fazemos, né? A gente analisa a qualidade e coloca o nosso selo de acessibilidade conforme a possibilidade e as regras de negócio da empresa na qual a gente, ou no sistema no qual a gente está envolvido no momento. Então, basicamente é isso que eu faço, e agora eu passo a palavra para o Michael aqui, para que ele possa dar continuidade. Michael, tá conseguindo falar? Tá conectado. Oi? É normal, né, gente? Questões do Zoom. Tá, ferramenta nova. Opa, perfeito. É nova, né? Ninguém conhece essa. Zoom. Inclusive, a gente testou algumas ferramentas aí para fazer esse evento, né? Uma ferramenta acessível, né? É complicado. Isso aí. Exato, nós começamos por aí, né? Pensando em acessibilidade, nós já começamos na escolha da ferramenta para realizar esse evento. Nós antes utilizávamos uma plataforma, apresentamos para o Matheus, e o Matheus já comentou que ele não conseguiria, talvez, navegar por aquela plataforma da forma como ela é, né? Como ela está desenvolvida. Então, são detalhes, até às vezes, né? A gente aqui brinca que o Zoom... a gente usa o tempo inteiro, pelo menos aqui na Russell, nossas reuniões são muitas vezes pelo Zoom, nós assistimos eventos pelo Zoom, mas pessoas com algum tipo ali de restrição não conseguiriam acessar o Zoom acessar outra plataforma, no caso, porque ela não é acessível. São detalhes que às vezes nós não percebemos, que nós exigimos, né, a entrada, a participação, mas nós não garantimos essa inclusão, às vezes, de algumas pessoas por detalhes na programação. Acho que é isso que o Michael vai falar um pouquinho para nós também. A própria inscrição, né, Vitória? A gente teve que fazer a inscrição de uma forma distinta, porque a plataforma de inscrições também não era acessível para que o nosso palestrante pudesse se inscrever e participar conosco, né? Imagina. Então, a gente também
teve que pensar nisso, né? Não só a plataforma para este evento, mas a própria inscrição. Aí foi uma correria, não? A gente não... quando a ferramenta, enfim, o serviço não tem esse cuidado, na ponta sempre vai acontecer alguma coisa. Bom, então eu sou especialista em front-end, né? Que é a linguagem de marcação ali que entrega a acessibilidade, a usabilidade dos sistemas. Também essa consultoria para o grupo, para adequação de sistemas, de novos projetos, enfim. Sou estudante de TI, né, de gestão de TI, e estou há uns 10 anos para mais aí nesse mercado, né, de desenvolvimento, né, de sistemas de software, né, mais voltados para a web. Pelo que eu entendo, né, pelo que eu conheço do trabalho de vocês, então vocês trabalham em conjunto, os dois, para adequação dos sistemas. O Michael, então, por um viés de programação, então, de desenvolvimento do sistema, e o Matheus realizando os testes para garantir que esses sistemas, então, estão acessíveis, é isso? Isso. Aí nós acabamos trabalhando o tempo todo junto, né? Uníssonos para que ele seja a minha ponte entre. Eu sempre brinco, né? Eu falo, o Michael aqui tem que colocar. Hoje mesmo a gente fez uma reunião mais cedo, colocamos a nossa ponte da acessibilidade ali para chegar nos outros colegas aí e poder ter um trabalho bem testado nesse sentido, né? Então é bem isso mesmo que tu entendeste. E Matheus ou Michael também, por que a empresa na qual vocês trabalham, por que houve essa necessidade de adaptação, assim? Por que sentiram que precisavam de profissionais internos realizando, então, essa mudança? Porque eu entendo que as empresas hoje, no geral, não são acessíveis, né? Mas algumas empresas estão percebendo que precisam ser. Existe alguma coisa que força, a gente falando agora em termos de lei, existe algum tipo de... Vocês podem nos narrar um pouquinho o porquê que as empresas sentem que precisam passar por esse processo, por essa transformação? Com certeza. Sim, Pode falar, Michael. Diversas empresas estão passando por isso, né? A gente tem a felicidade de poder fazer parte disso aí, numa empresa que realmente está fazendo parte da mudança, né? Mas, enfim, tem muitas empresas, a gente vê muitos colegas, às vezes, da faculdade falando, né, que também estão trabalhando com acessibilidade, né? Mas como o Matheus é advogado também, quase, né, Matheus? Pode falar um pouco melhor aí da questão de por que realmente as empresas precisam fazer isso, para quem não está fazendo. Quase advogado. Vocês estão me ouvindo bem aí? Sim, estamos tá, ouvindo. Perfeito, então. Tá, aqui deu um avisinho aqui, mais tranquilo. Assim, pode repetir? Sim, por que a empresa começou? O grupo, na verdade, como um todo, ele é global, né? Aí, ele na Europa, a acessibilidade já acontece. Então, vem daí, primeiramente, a necessidade, né? Quando tu vê um continente evoluído e outro não, a necessidade de alinhamento, ela ocorre nas empresas do pensamento para frente, né? Do pensamento à frente. Outra questão é Caiu a internet aqui? Ou vocês continuam me escutando bem? Estamos ouvindo. Não, estamos ouvindo. Que bom. Obrigado. É porque aqui eu recebo alguns alertas. Então, como eu estava dizendo, é que o leitor de telas fala e acabou me atrapalhando aqui. Agora eu desliguei a fala dele e não vou mais ser interrompido. Então, gente, aí existem as imputações jurídicas também, que aí foi o caso do Brasil, né? Dentro dessa questão toda, o Brasil foi imputado juridicamente aqui no Rio Grande do Sul. Inclusive, a pessoa, a doutora que imputou, ela vai ver a nossa reunião posteriormente. Ela adorou que esse encontro está acontecendo, ela ficou super feliz, queria muitos detalhes. Infelizmente, ela não pôde estar aqui, mas ela perguntou sobre a gravação, então com certeza ela gosta de questões atinentes a isso e vê naquele grupo um potencial absurdo que a gente está tentando pôr para fora, na medida do possível.
Eu posso contribuir, gente? Por Claro. favor. Claro, Márcia, com certeza. Eu vou, então, só me apresentar de uma forma rápida, né? Eu sou a Márcia, eu sou Isso. colega desses dois moços aí, do Michael e do Matheus, né? Então, só para falar um pouquinho do porquê que a gente começou a acessibilizar, do porquê que a gente teve essa preocupação, né? Então, a gente se fala muito, né, no número de deficientes que a gente tem, no número de pessoas que a gente tem no Brasil, e as pessoas com deficiência visual é um número absurdo, assim, é muita gente que nós temos no Brasil. Então, se ficou pensando, né, opa, somos uma empresa de tecnologia, estamos acessíveis para atender esse público? Não estávamos na época, né? Então, foi aí que a gente resolveu buscar, né, buscar a parceria dos colegas para poder dar início, né, nessa questão da acessibilização. Então, ela ocorre já desde 2017, 2018. Matheus chegou para a gente como aprendiz em 2019, né, para nos apoiar nessa questão. E é um caminho, né? É um caminho que a gente iniciou, mas eu acredito que é um caminho longo ainda e que a gente vai trabalhando aí no passo a passo, né? Mas eu vejo como um grande ganho, assim, de grande importância, que hoje já se tem essa preocupação, né? A gente tem muito sistema interno, muita coisa que é nosso, né? E consertar alguma coisa que já existe é mais difícil do que criar novo, certo? Então, eu vejo que hoje, quando vai desenvolver alguma coisa nova, já se tem essa preocupação se é acessível ou não, né? Então, só queria dar essa contribuição na fala deles. Obrigada, Márcia, obrigada. Muito obrigado, Márcia. Perfeito, é bem por aí mesmo que é o sentido. Exato, tem empresas que estão despontando, né? Estão percebendo essas necessidades, estão sendo vanguardistas, então. E eu queria até questionar ali que o Matheus ele comentou sobre fora do Brasil, outros países então já estão com desenvolvimento maior. E o Brasil a gente está indo atrás, né? Está tentando alcançar e com Sim. certeza isso acontece, né? Faz parte. Sempre vai ter um país que chama mais atenção em algum ponto, mas acho muito importante isso do Brasil estar buscando, ele está tentando alcançar, né? Eu percebi isso como um dos movimentos para os próximos anos, muito forte. Tu pode comentar um pouquinho, Matheus, sobre essa diferença, então, como que é lá fora, o que tu está vendo de movimentos aqui no Brasil que tu acha interessante? Assim, ó, lá fora é outro patamar, como diriam os jogadores lá do Flamengo. É outra história. Eles se preocupam com acessibilidade e não se preocupam em dizer que são acessíveis, né? O que é mais importante ainda, na Europa, principalmente. É muito frustrante para um brasileiro cego que precisa dos sistemas, mas não consegue, às vezes, nem ir na padaria porque a rua não é asfaltada. Então, é muito além disso. Claro que a gente está falando aqui focado no sistema, mas a gente também tem que olhar para esse ponto, né? Tendo em vista tudo isso, uns 97% dos sites no Brasil não são acessíveis, não são totalmente assim usuais. A gente tenta, a gente faz o que pode e muitas vezes acessa vários, mas existem barreiras, a gente encontra elas e é para isso que a gente está trabalhando, para poder alinhar um pouquinho, sabe? Emparelhar um pouco, porque a gente está muito atrás, mas muito atrás mesmo de outros continentes, e a gente precisa evoluir como cidadãos também, sabe? Como pessoas com empatia. Que número alto, né? Assim, se tu for parar mesmo para pensar, é bem interessante isso mesmo, assim. Isso. A questão, né, de se voltar para esse sentido, assim, da necessidade e se adequar, é um número bem elevado, né, aqui no Brasil. É que a diferença principal é cultural mesmo, né? Se tu for olhar um site de governo lá da Europa, não vai ter aquelas identificações que tem nos sites aqui do Brasil, né? Que tem lá para aumentar a fonte, para botar em preto e branco, toda aquela sinalização não é necessária, porque culturalmente lá o desenvolvedor, o usuário, ele já está enraizado isso, né? Essa cultura da acessibilidade já nasce ali no desenvolvimento das coisas, né? Ferramentas que usamos para trabalhar, né? As que são feitas
na Europa ou até nos Estados Unidos, muitas elas já são acessíveis, né, por padrão. E aqui, muitas vezes, as coisas são desenvolvidas mais visualmente, assim, né, sem muita preocupação, muita padronização, né. Então, eu diria que é a coisa mais cultural mesmo, né. Aqui a gente tem órgãos, tem um EMAG, tudo ali que foi criado por essa necessidade, né, para obrigar sites do governo, até com sites ali que a gente tem toda uma estrutura e ainda está meio inicial, né, até a lei de acessibilidade, para mudar essa cultura. Então, é bem isso que o Matheus disse, né? Aqui a gente tem que escancarar que o site é acessível, a gente tem que mostrar uma bandeira ali, olha só, é acessível, né? Isso aí, na verdade, é o básico. Deveria ser, pelo menos. Dessa tua fala, eu percebo, assim, essa questão de, na Europa, então, como padrão acessibilidade, ela é esperada, ela não é o que é aqui no Brasil um diferencial, mas, por enquanto, no Brasil, a empresa que tem uma acessibilidade, ela pode usar também como carta esse diferencial de ser uma empresa acessível e com o tempo, além do diferencial, vai se tornar uma padronização, né? Eu faço um paralelo com a LGPD, que eu trabalho diariamente, que hoje a gente ainda fala para a empresa, olha, tu ter a LGPD implementada na tua empresa vai ser um diferencial. Daqui a um tempo, nem diferencial mais, vai ser obrigatório, porque toda empresa vai ter que ter, enfim, vai ser um padrão. Eu gostei que tu comentou, Maicon, sobre a lei de acessibilidade. Eu queria que vocês falassem um pouquinho mais sobre o que essa lei nos exige, mas também eu quero dar a palavra ali para a Amanda, que está com a mão levantada. Pode falar, Amanda. Justamente, né, pensando no que o Michael falou, e agora no que tu falaste também, né, a gente trabalha com LGPD, e na LGPD nós temos os conceitos de Privacy by Design e Privacy by Default, né? Então, a privacidade do usuário por padrão e a privacidade desde a concepção de um produto, de um serviço. E aí, né, questionando os especialistas, se a gente tem alguma coisa, porque embora, né, eles vão falar em seguida sobre a lei de acessibilidade, se hoje, quando vai ser desenvolvido um software, alguma coisa nesse sentido, a gente tem alguma coisa de que a acessibilidade ela tem que estar por padrão, ela tem que ser pensada na concepção, como que isso é trazido hoje nesse desenvolvimento para que a gente tenha já um produto ou um serviço que seja pensado de forma acessível, né? A gente vai falar sobre acessibilidade assim, em sistemas, né, por exemplo. Bom, é que isso é algo bem... É que a gente já, como a gente já tem essa visão, já trabalha com isso, é algo básico, né? Mas como as empresas que não são adequadas poderiam começar a ver isso, né? Sendo um nível de engenharia de software, né? Tem a parte de levantamento de requisitos, né? Funcionais, não funcionais, e ali já entra a acessibilidade, assim como a usabilidade, né? Eu vou desenhar uma tela, né? A gente fala muito de UX hoje, né? Para ser fácil de usar e ser bonito e não sei o quê. Ali já tem que se falar, já tem que se pensar na acessibilidade. E não é... E também tem essa parte da cultura, né? Que se forma como? Primeiramente, entendendo o que é acessibilidade, né? Porque não é só para cego ver, né? Tem todo um outro nível, assim. Porque os problemas ali que a acessibilidade resolve, ela é muito ampla, né? Pessoas com baixa visão, por exemplo, pessoas com problema de mobilidade, né? Imagina, tem pessoas que não têm a mão ali, que usam uma mão só, tem pessoas que têm baixa visão, né? Não chegam a usar um leitor de tela. Então, é uma gama ali de requisitos, né? Que a gente tem que enxergar lá do início já da concepção da ideia, né?
isso aqui vai ser só numa plataforma web ou vai ser no aplicativo também. Isso é a acessibilidade, a usabilidade, elas andam juntas, né? Só que hoje se deve fazer um esforço, sim, né? Que é o nosso trabalho de realmente mostrar que a acessibilidade está em todos esses níveis. Matheus, acho que quer comentar alguma coisa, Matheus, nessa pergunta? Oi? Sim, a respeito da acessibilidade, eu queria que o Michael falasse a respeito do WCAG, questões relacionadas a isso que são as nossas bases, né? A gente Poderia entrar nisso. tem a lei de acessibilidade, né, que não é só sobre software, né, é bem ampla, né, mas quando a gente fala a gente quer obrigar alguma coisa, a gente usa ela, né, e ela se baseia, claro, eu tenho que ter no que se basear para dizer se alguma coisa é acessível ou não, né. Então, a gente tem a W3C, que é um órgão que padroniza a internet, né, e é de muito longa data isso, né. Desde as primeiras versões do HTML, que é a versão que é para a gente construir uma tela, né, do sistema, do site, né, desde 1990 isso vem recebendo versões dessa linguagem, né, e todas as versões sempre teve alguma coisa voltada assim a padrão, né, sempre é padrão. Então, isso quem controla assim as versões, né, é o W3C, né, e em 99, em 99 foi criado o WCAG, que é um guideline assim, de acessibilidade, né? Onde ali tem documentado como construir a tela, né? E resumidamente, assim, o WCAG ele tem alguns pilares, né? Uns princípios, né? Do que é acessibilidade. São 4, né? Que são definidos ali, que seria que o meu software, né, o meu sistema, toda a informação que está aparecendo ali, está sendo disponibilizado, tem que ser perceptível, né? O usuário ele tem que perceber que tem tal informação na tela. Literalmente toda a informação que eu enxergo, qualquer usuário deve poder perceber essa informação. E também tem o segundo ponto ali que ele deve ser operável, né? Eu tenho que poder perceber e poder interagir com as coisas da tela. Ele tem que ser também compreensível. Quer dizer que a operação ali do sistema ela deve ser bem clara, né? O que vai acontecer se eu clicar ali, se eu ativar um botão, né, pelo teclado, para onde é que eu vou, né? Tem que estar tudo muito claro isso para o usuário. Também tem que ser robusto. Se eu entro num site, isso é muito comum, a gente começa a ver hoje esse movimento da robustez, né? Do site que funciona no computador tem que funcionar no celular também, né? Tem que funcionar bem com um leitor de tela, tem que funcionar bem com touch, né? Tocando na tela. Isso é o robusto, né? Então, são 4 pilares ali que o WCAG define, e ele também traz ali as recomendações de como atingir esses resultados, né? Padrões de alto tamanho, área mínima do clique, né, ou do toque, a quantidade de contraste entre as cores, né? Um exemplo assim, tem um texto na tela, né, e às vezes ele é tão fraquinho ali que não dá para nem ver direito, né? Às vezes um usuário consegue enxergar, né? O designer, né, que fez a tela achou, né, deixou mais suave, né? Mas às vezes um outro usuário não vai conseguir identificar aquela cor. Também um texto em vermelho identificando um erro, né? Só vermelho não é o suficiente. Eu tenho que escrever que é um erro. Eu tenho que ter pensar em todos os tipos de inacessibilidade possível, né? Para conseguir adequar. E o WCG é o né, que tu olha para verificar se o teu software está acessível.
Só queria contribuir, Michael, contigo, dizendo o quanto que às vezes não se dá conta, né, os espaços não se dão conta dessas pessoas com baixa visão, né, normalmente se percebe mais a pessoa que é cega mesmo, né, que não tem nenhuma visão, e acaba se despercebendo, ou às vezes as próprias pessoas que têm baixa visão nem sabem, né, não se dão conta disso, acham que enxergam mal, né, então desde a questão do software até um letreiro na porta, aquelas portas transparentes, né? Então, são todos cuidados de acessibilidade que a gente precisa ter também com esse público, né? Que por muitas vezes não se reconhece, né? Com deficiência visual, né? Ou com baixa visão. Eu ia comentar isso, Márcia, que eu percebi também, às vezes a gente foca um pouco ali no deficiente visual, que tem uma deficiência total, a gente foca, nós estamos focando numa parte mais técnica também do site, por exemplo, mas às vezes a acessibilidade não precisa ser tão complexa no início, né? A gente pode dar um passinho de cada vez, um degrau de cada vez, pensando em, primeiro, essa gama assim, ampla de pode ter o deficiente visual total ali, mas pode ter esse com a baixa visão, então ali com graus, diferentes graus, né? E às vezes a gente não está falando nem só do sistema, mas às vezes o ambiente, né, o local físico, como é a estrutura física do ambiente, orientações também, treinamento, cultura das pessoas dentro da empresa para garantir, então, essa inclusão, né? Eu gostaria que vocês falassem um pouquinho, talvez, sobre isso, aquelas atitudes simples, que talvez a gente não precisa já iniciar uma implementação custosa em termos até de valores ou uma ruptura muito grande de mudar tudo de uma vez só, mas aqueles pequenos passos que a gente pode ir dando também para a empresa deixar de ser totalmente assim inacessível e se tornar aos poucos uma empresa acessível, né? O que dá para fazer de simples? O que vocês sugerem assim de como que uma empresa começa a pensar no assunto? Para uma questão mais simplificada, é bem tranquilo de ser resolvido, sabe? Eu acho que primeiro deve haver uma conversa. Antes o Michael deu a explicação super técnica dele, que é adequada, baseada em muita documentação que eu tive que quase comer praticamente, que eu adorei, né? Ficar indo atrás para entrar no mundo da tecnologia, eu vim do mundo do direito e vou voltar para ele agora, mas também na tecnologia, não vou mais sair dela, porque eu vi que era o caminho. E assim, ó, gente, para a gente fazer uma mudança simples, a gente precisa conversar com as pessoas, né? Os meus pilares, na verdade, da acessibilidade particular mesmo, são um RH competente, um pouco de grana, no mínimo, porque a gente precisa de alguma ação financeira em algum momento ou outro, e ações efetivas. E aí, nas ações efetivas é que entra essa tua pergunta. Nas ações efetivas, entra tu poder pegar e perguntar como é que tu vai ao banheiro na tua casa? Tu sabe onde é que ele está, não sabe? Então, chega no teu funcionário que não enxerga e pergunta se ele consegue ir ao banheiro sozinho. É só isso. É uma independência para servir um café, porque as pessoas podem servir seu próprio café. E só isso como experiência, porque eu tenho um grande amigo, que não é o Michael, é outro grande amigo, que ele começou como um colega meu, né? E ele me levava até o banheiro no nosso local de trabalho, porque o local é muito bonito, muito grande, muito vasto e muito cheio de obstáculos. Então ele era a minha bengala humana ali, que a gente brincava. Só que isso, a longo prazo, não vai dar certo, entendeu? Então, o home office vem com as suas vantagens às vezes, mas a gente pode adequar os ambientes. Isso já é um grande começo, né? É uma coisa bem simples que pode não custar R$1. É só vocês sentarem, afastarem as mesas, não colocar nada na frente para a gente tropeçar, ou qualquer coisa que vocês entendam como uma questão empática, que já é um bom começo. Também acho que é importante, né, Matheus, mencionado a da conversa, da questão cultural dentro da empresa, né, de como receber esse colega, né, às vezes, como é que a gente fala, a gente teve esse treinamento, foi bem legal, né, como é que eu faço assim com o Matheus, né,
como é que ele se comporta, né? Resumindo assim, sabe? É bem interessante, né? Tu tem coisas que tu não faz, não tem uma noção. Se comporta né? mal. Isso é uma coisa que eu percebi, assim, e por isso que conversas como essa eu julgo tão importantes, que às vezes não é por uma maldade, não é por uma discriminação, mas as pessoas têm medo, às vezes, de abordar por receio de abordar da forma errada, de ser desrespeitoso, e automaticamente, por ter esse receio, acaba sendo desrespeitoso, porque não trata como qualquer outra pessoa, né? Não brinca, não interage. Então, essa parte do treinamento, assim, treinamento não, uma cultura mesmo, né? Que a gente falou, Michael, de conversar com as pessoas, mostrar que tá tudo certo, né? Dá para brincar, dá para incluir da mesma forma. Acho que é uma coisa simples a ser feita, mas eu jogo para vocês, né? Eu acho, não tenho certeza. Que já seria o primeiro passo para as empresas pensarem, né? A Márcia, eu acho que vai falar um pouquinho. Eu quero falar um pouquinho, né, da experiência que a gente teve. Então, assim, é sempre muita conversa, né? É empatia. O Matheus foi a primeira pessoa com deficiência visual, assim, que eu trabalhei mais de perto. Então, eu sempre falei para ele e perguntava as coisas. E quando eu escrevi, eu lembro que eu escrevi um áudio para ele. Eu escrevi para ele num WhatsApp, né, numa conversa de WhatsApp. E aí ele, tu pode me mandar um áudio? E eu, fiquei para morrer, né? Olha que fora que eu fui dar, onde é que já se viu eu fazer isso e tal. E aí eu passei a me comunicar com áudio, pronto, eu já aprendi. Mas eu tenho hoje eu tenho outros aprendizes, outras pessoas, né? E aí, quando eu fui me comunicar pela segunda vez, eu, já sei tudo, né? Tem que ser por áudio. Eu mandei áudio. A menina retornou, tu pode escrever para mim, por favor? Deu, sim, posso escrever para ti. Né? São pessoas diferentes, né? São pessoas que se comunicam de uma forma diferente, mesmo tendo a mesma deficiência. Então, é importante que a gente pergunte, né? Como tu prefere? Tu prefere que eu te mande, né? O WhatsApp é uma das ferramentas rápidas da gente poder se comunicar. Tu prefere que eu mande o áudio ou tu prefere que eu escreva? Né? Como é que é melhor para ti? Então, a gente também tem uma consultoria que nos apoia, que tem uma baita de uma experiência, né? Que foi que o Michael citou, que fez essa... a gente teve esse momento, assim, com todos os colegas para dizer que o Matheus estava chegando, né? Como é que a gente deveria receber ele, o que seria importante, né? Então, para tirar um pouquinho esse mito, né? Para tirar um pouquinho esse medo, né? Que nem tu falou, talvez as pessoas não se comunicam porque não sabem, não é por mal, né? Não é porque não querem, né? Mas é porque tem receio, não sabe. Então, eu sempre digo, pergunta, como é que eu chamo fulano? Pelo nome? Né? Ele tem nome? Então, tu pode chamar ele pelo nome. A questão da acessibilidade física, né, ela é super importante, mas ela não é a única, né? Então, a gente tem várias barreiras aí que são tão importantes quanto, né? Então, a questão de poder tratar o colega, a questão de comunicados, né? Às vezes tem comunicados, a forma como se comunica. Vocês mesmos falaram no início do evento, né, de toda a organização, de como é que teve que ser a inscrição, de como é que tinha que ser a plataforma. Né? Então, são coisas que a gente não sabe, a gente sempre fazia de uma outra forma, né? E agora a gente precisa pensar diferente. Então, a gente vai sempre falando, porque o que a gente quer é que a pessoa tenha autonomia, né? Que nem o Matheus citou a questão do banheiro, né? Prédios mais novos têm já um pouco mais de acessibilidade, mas quando se utiliza um prédio de 30, 40 anos, não tem acessibilidade física, não se pensava nessa acessibilidade, né? Mas ok, hoje a gente precisa pensar. Então, a gente ir pensando junto, vendo quais são as dificuldades. Não tem sinal sonoro. Precisa ter, né? Agora precisa ter. A empresa é numa via movimentada. Tem alguma sinaleira para pedestre ali? Não tem, né? Como é que tem parada de ônibus? Né? Então, são coisas que a gente precisa ver. E eu penso que a gente não tem que ter receio de começar. Porque se a gente, eu vejo assim como uma estrada, né? A gente precisa dar o primeiro passo e se dedicar para isso, né? Querer fazer, o querer é muito importante, né? Então a gente vai construindo juntos, vai fazendo juntos.
Tem muitas coisas que a gente começa que se a gente disser, você está 100% preparado para isso? Não, né? Mas eu quero, né? Eu estou me propondo a isso, né? Então, é possível de fazer, né? Vai fazendo as pequenas coisas. Então, ter alguém também que entenda do assunto, né? Um técnico de segurança do trabalho, que seja um conhecedor de inclusão, ele vai poder te apoiar muito, vai poder, esse espaço é acessível, não é? E que nem se falou, às vezes não precisa nem de tanto dinheiro. Sim, tem coisas que são caras, né? Uma plataforma elevatória é cara, é um investimento alto, mas tirar um vaso do lugar que está no meio do caminho, movimentar uma mesa, né? São coisas que não precisa de tanto valor, né? Mas às vezes a gente não sabe e essas coisas estão no meio do caminho, né? Acabam atrapalhando a passagem de algumas pessoas, né? Então, eu acho que sempre a ideia é dar autonomia, deixar os ambientes mais acessíveis, né? Tá sempre fazendo melhorias contínuas, pensando junto, né? Conversando junto com eles. Um pouquinho do que eu queria comentar. Acho que vamos aproveitar, pessoal. Tem 3 pessoas com a mão levantada, tá? E eu vou chamar por ordem de quem eu vi levantar a mão, tá? Então me desculpem se a ordem não é essa, mas o primeiro que eu vi levantar a mão foi o Moacir. Sim, obrigado. É um prazer estar aqui com vocês, com o Michael, Matheus, a Márcia, com todos. E eu gostaria de abordar uma questão assim, ó. Quando eu vi a temática do encontro de hoje, como redução das desigualdades, né, a gente pensa muito em desigualdades em geral, né? Porque, na minha opinião, nós estamos no país das desigualdades, entende? O país das desigualdades, entendeu? É um tema muito amplo, muito por conta disso, tá? E fiquei muito feliz de saber que nós estamos tratando aqui especificamente sobre a questão de acessibilidade, né? Que envolve muitas questões, e principalmente aqui tratando mais um pouco sobre a questão de deficiência visual. Tem um aspecto que eu gostaria que nós abordássemos, que é a questão do qual que é o impacto aí do cenário político, vamos dizer assim, não só de governos, mas também de Estado, né? Porque eu vejo uma responsabilidade, vamos dizer, social sobre essas questões de desigualdades em geral e especificamente dos casos que nós estamos tratando aqui mais detidamente. Então, assim, independente do cenário atual, eu digo, vamos dizer assim, qual seria o papel do Estado como vamos dizer, um fator de redução das desigualdades, e, se possível, questão de governos também, como é que a gente vê isso? Porque, no geral, um país tão rico como o Brasil, um país com tantos recursos, com uma população tão criativa e trabalhadora, né? Porque não é possível construir um país como o nosso sem uma população que seja como a nossa, mas uma população que não tomou posse do país, não tomou posse, não tomou. E, pelo que a gente vê, está muito distante de tomar posse, né? Tomar posse do país, das riquezas, né? Tomar posse dos espaços onde os problemas certamente são resolvidos, porque nós estamos tratando aqui de um aspecto do cidadão, de um aspecto da empresa, né, do aspecto, vamos dizer, do trabalho de formiguinha, do cotidiano, do dia a dia, e que pode trazer uma mudança muito grande no cenário mais geral, mas eu entendo que a sociedade como um todo, que se reúne, vamos dizer assim, no Estado, não em governos, acho que não é isso, governos são transitórios, e aí a gente tem outras discussões, mas no Estado é um fator acelerador, tanto cultural quanto econômico, e que afeta questões de redução das desigualdades. Aí eu gostaria, então, que vocês comentassem um pouco sobre isso. Moacir, muito obrigado pela tua
pela tua questão. Incrível, né, a gente ter que conversar a respeito disso, mas é extremamente necessário. Eu vejo assim também que nós somos um país super rico na mão de poucos e sem posse. Eu digo assim, ó, acessibilidade para mim é poder comprar um pão sozinho na padaria, que eu não posso atualmente, porque eu não tenho vergonha nenhuma, eu adoro isso, eu moro perto de favelas e aqui não tem asfalto no chão, tem terra e tem uma avenida bem grande na frente da minha casa. Então, e não tem sinaleira na avenida. Logo, no lado da avenida, no espaço de terra, às vezes carros param no meio do caminho, às vezes chove, tem buracos, às vezes tem pedras, fora as pessoas que ficam pela rua às vezes. Então, é muito responsabilidade de cada um de nós olhar para o chão, porque às vezes, eu várias vezes já andei com pessoas e daí a pessoa falava, nossa, agora eu ando contigo, eu tô olhando para o chão e tô vendo que aqui tem buraco, mas será que só agora a pessoa viu? Aí é que entra exatamente o que o senhor comentou. É responsabilidade sim de cada um de nós exigir das pessoas que nós pagamos o salário com impostos altíssimos e retorno quase que zero, exigir que no mínimo eu possa comprar o meu pão e pagar por ele seguro, voltar para minha casa, né? Porque atualmente eu vou acompanhado para fazer essas coisas em todos os lugares e eu adoro minha independência financeira, mas eu também adoro a minha independência física. E ela é essencial. E eu sei que na Espanha, lá em Madrid, não porque eu fui, mas porque já ouvi boatos e já ouvi relatos de colegas no tempo do esporte, enfim, lá em Madrid, lá em Barcelona, tu caminha, tu compra o teu pão, teu café, volta para tua casa e come. E isso é o mínimo, isso é dignidade. E acessibilidade é dignidade, gente. É isso aí que exatamente o que o Moacir levantou agora aqui. Obrigadão, viu? Obrigada, Moacir, Matheus. Nós estamos com várias pessoas com a mão levantada aqui, eu estou preocupada até com o tempo, então eu vou aproveitar e passar a palavra aqui para a gente manter esse debate então rolando aqui. Eu não sei se agora é o Daniel ou a Cláudia. A Cláudia levantou Cláudia, primeiro, então, Cláudia, pelo que eu vai vi. lá. Oi, eu conheço o Matheus e a Márcia, eu trabalho na mesma empresa que eles. E eu sou aprendiz. E eu gostaria de comentar rapidamente sobre essa última fala do Matheus, que eu tenho deficiência física, bem diferente, eu sou usuária de cadeira de rodas, mas o quanto a fala dele faz sentido para mim também, o quanto um dos dias mais felizes da minha vida foi o dia que eu fui no mercado sozinha buscar o meu pão. Então, assim, me tocou muito justamente esse exemplo, porque eu cheguei a fazer um post na internet no dia que eu fui no mercado sozinha, e o mercado era na esquina da minha casa. Então, me tocou muito essa fala, eu gostaria de ressaltar que sim, a acessibilidade é dignidade, e mais do que dignidade, direito previsto por lei. Então, ninguém que está acessibilizando alguma coisa está fazendo por um favor, está fazendo porque é bonzinho, é um direito previsto por lei, assim. Eu acho importante ressaltar isso, porque é legal que empresas tenham esse diferencial de ter acessibilidade e que postem sobre isso para que outras façam. Mas não é legal que elas ganhem um título de heroínas e sejam colocadas em pedestais, sabe? Por mais que sejam empresas que eu ame de paixão, ame o trabalho que façam, eu acho que elas não podem ser colocadas em pedestais porque elas acessibilizam, sabe? Isso é algo que a gente agradece quando tem acessibilidade, que a gente é acostumado a não ter, mas não deveria ser assim, deveria ser comum, deveria ser cotidiano. E outra coisa dessas falas todas muito interessantes que me trouxeram e me remeteram assim é a questão de que às vezes tu faz uma acessibilidade pensando num nicho de pessoas e tu acaba atingindo um nicho de pessoas muito maior do que tu imaginava. Por exemplo, quando
não lembro se foi o Matheus ou não que falou sobre o espaço do clique no site, o espaço mínimo para tu clicar. Isso é uma coisa que, para mim, que tem a mobilidade reduzida, é muito importante também. Não só para quem usa leitor de telas. Então, às vezes, tu faz a acessibilidade pensando em um certo nicho e tu acaba atingindo junto outro que tu nem imaginava. Porque eu sou uma pessoa que, quando eu abro um site e eu vejo que tem espaço entre as coisas que eu preciso clicar, já me facilita muito tempo que eu preciso para fazer as coisas, sabe? Principalmente agora, trabalhando no home office, eu percebo bastante acessibilidades que eu tenho para trabalhar por causa da empresa que eu trabalho, mas que eu nem sabia que eu precisava, sabe? Que eu nem sabia que eu precisava antes de eu ter. Então, assim, é muito do estar aberto. Eu acho que a acessibilidade tem várias dimensões, mas eu diria assim, corro risco afirmando isso, afirmando que tem uma principal, mas eu acho que a principal dimensão dela é a atitudinal, sabe? Tu tem atitudinal, as outras tu conquista com o tempo, sabe? Mas se tu não tem atitudinal, se tu não tem atitude, tu não vai conquistar as outras. Então, acho que se enquadra muito com a fala que foi trazida agora do papel do Estado também, porque se as pessoas não estão acostumadas a cobrar acessibilidade dos governantes que elas votam, eles não vão ser acostumados a botar acessibilidade no seu plano de governo. E assim vai ficar sempre essa cegueira assim, de um não faz, joga para o outro não faz, joga para o outro. Então, eu acho que a principal é a atitudinal e perceber acessibilidade nas suas próprias atitudes, sabe? Perceber que existe esse outro através de eventos como esse, através de falas, de trocas dentro da própria empresa. Eu acho que se tu tá disposto a mudar a atitude, o resto tu conquista com o tempo, sabe? Eu percebo muito assim. Nossa, obrigada pelo teu depoimento, Cláudia. Com certeza eu acho que resumiu bem o que nós estamos tratando aqui, né? De mudança realmente nas atitudes, então na cultura, essa questão de a gente está falando aqui em fazer o mínimo, né, pessoal? Não, como tu falou, ninguém é um herói por estar fazendo isso, ninguém merece um troféu, é o mínimo que a gente espera, é humanizar realmente, incluir. Então, nossa, eu fiquei bem tocada aqui pelo depoimento. Obrigada, Cláudia. E agora eu vou passar para o Daniel, que está com a mão levantada. E, Daniel, tu tem agora um desafio aí de ir depois da Cláudia. Hein? Oi, gente. Boa noite, tudo bem? Prazer estar aqui de novo, né, com vocês aí, Vitória, Amanda. Me sinto quase em casa aí com o pessoal da Russell, né? E, bom, achei sensacional a fala de vocês e eu só estou de lado, né? Falta de educação não, tá? É porque eu estou olhando para um monitor aqui, o notebook, a câmera está ao lado, é só por isso, tá? É o seguinte, achei muito bacana ao final aqui agora a fala da Cláudia. E a minha pergunta é a seguinte, do ponto de vista de vocês, como transformar a inclusão em um hábito? A Cláudia, eu entendi, ela falou assim, olha, né, por meio de ações, é preciso agir. Mas eu questiono assim, como transformar algo que às vezes é até um tabu, né? Foi dito, olha, não é perguntado, não é dito, e aquilo que não é dito, não é falado, não é abordado dentro das empresas, você corre o risco, melhor dizendo, nem corre o risco, você certamente silencia um público enorme. Que, via de regra, a empresa, enfim, a sociedade trabalha com aquilo que é a norma, no sentido de normal, né? Então, assim, como transformar a inclusão em um hábito? É o diálogo,
ações é o conjunto disso, né? E de que forma também, e às vezes, como abordar. Porque eu colocando meu ponto de vista, vejo que nós não somos educados a como abordar isso, a como falar sobre isso. Então fica o não dito. E aí você acaba silenciando essas pessoas, né, que certamente é um público gigantesco aí, que tem muito a dizer. Então, é isso meu ponto aí. Como transformar isso num hábito. Obrigado, gente. Muito obrigado, Daniel. Eu posso responder aqui a pergunta? Não sei se o Michael quer fazer alguma colocação antes. Deve. Claro, Matheus, vai Sei lá, lá. cara. Tá, beleza. Então, a questão dos hábitos, tem um pensador, que eu não me lembro mesmo o nome dele agora, que ele diz que se tu for a mudança, já é um começo, entendeu? Então, se tu fizer a tua parte, tu vai incentivar, no mínimo, os teus filhos a fazer a parte deles, ou a tua mãe, ou o teu pai, porque as pessoas aprendem independentemente da idade, porque no momento que elas verem tu fazendo, elas vão perguntar, por que tu tá fazendo isso? Porque as pessoas são curiosas, não? Então, tu vai dizer o porquê que tu tá fazendo o que tu está fazendo e explicar o porquê. Ah, mas fazer o quê? Né? E o Michael pode trazer, depois eu não me lembro o aplicativo, mas tem um aplicativo onde a gente pode doar 1 hora para descrever a embalagem de produto. Tem tanta coisa, gente. Isso que eu falei de, tipo, tu vê um carro estacionado no meio de uma passagem que vai atrapalhar e tu vê que alguém está tendo uma dificuldade, não deixar o carro lá, comprar um pouco das brigas, porque não são brigas, são atitudes respeitosas que vão fazer com que o respeito seja estabelecido no posterior também. Então, minimamente é isso. Agora, falando como empresa, aí tem que, na minha opinião, assim, humilde opinião, pegar um ESG, tu tem que contratar um representante de diversidade, colocar ele para fazer isso 24 horas por dia, quando tu tem uma empresa grande, né? Falando de uma empresa global, como de fato aqui estamos. E fazer essa pessoa conversar com vários tipos de setores, fazer o que o Michael faz no desenvolvimento de sistema, fazer aquela ponte entre o que eu sei com o que o Michael sabe e o que o outro desenvolvedor, que já está no mercado de trabalho há 15 ou 20 anos, não sabia. E aí a gente está lá mexendo no trabalho dele e tem que ser com tato e do mesmo jeito que as pessoas ficam constrangidas para falar que o sistema, por exemplo, ficam constrangidas para falar sobre algum assunto em específico, alguma deficiência, a gente também fica constrangido em dizer, às vezes, que alguma coisa não está correta da maneira como está, porque a gente sabe que todo mundo dentro desse meio da tecnologia acaba se apaixonando, assim, são como, eles brincam mesmo, assim, eu percebi, eu falo eles, porque agora que eu tô me incluindo, mas eu vi eles brincando, não, nosso filho tá indo pro mundo, nosso filho tá não sei o quê, então, é muito mais sério do que se trata, mas é tão sério que tu precisa dizer, pois é, o teu filho está mal educado, né, fazendo uma figura de linguagem, então, é bom sentar e conversar, e é bom que existam pessoas aptas a ouvirem, com escuta ativa, se não houver, eu acho que num futuro breve, assim, de 5 a 7 anos, elas vão começar a ser desligadas de grandes corporações, porque não vai mais haver espaço para diretores, para CEOs, assim, eu digo, que não tenham a visão ampliada, né? Então, eu acho que eu posso responder assim a tua pergunta. Tem essa questão da diversidade, né? De opinião também, né? Por exemplo, para nós é comum agora, vou desenhar uma nova tela. Ok, vamos envolver as pessoas, né? Diversas. Vai ter Matheus, vai ter eu ali numa questão mais técnica, aí vai ter um usuário, vai ter o designer, vai ter o especialista em usabilidade, né? Então, é claro, né? Quando tu tem... tu vai fazer um produto que vai para milhares de pessoas, ou milhões de usuários, né? Tu vai precisar de uma maior diversidade também na engenharia de software. Então, é bem como o Matheus disse, né? Do diálogo, né? Do conversar, né? Do perguntar e pensar um pouco fora da caixa, né? Pensar um pouco mais, de uma forma mais diversa, né? Mais ampla. Como que chama o aplicativo que você falou, Matheus, da caixa para descrever? Bom,
que dá para ajudar. Pois é, eu não, claro, perfeito. Eu não tenho o nome dele agora aqui, mas a gente pode ir atrás e no Google, assim, se tu coloca como auxiliar com acessibilidade, aposto que deve vir alguma coisa para a gente fazer, sabe? E pode ser assim mesmo, com gestos simples, eles são os mais importantes, inclusive. E eu queria aproveitar o gancho que o Matheus trouxe, né? Ele falou ali sobre as questões ESG e eu acho importante a gente trazer isso, ainda mais pensando na fala do Daniel, né? Sobre como mudar a cultura. E a gente sabe que o brasileiro, né? O empresário, principalmente, tem uma cultura muito voltada ao dinheiro, né? Então, eu acho importante a gente trazer, e justamente esses eventos são uma rodada ESG. E aqui a gente está falando do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 10, que é justamente a redução das desigualdades. E essas questões ESG, elas têm ganhado muita força neste último ano, principalmente pelas questões da pandemia, porque antes se falava muito no ambiental, né? E agora a gente vem também com o social muito forte. Então, a gente acaba percebendo, né? E o social é justamente esse envolvimento de todos os atores humanos que estão envolvidos com aquela empresa. Então, é o colaborador que precisa de acessibilidade dentro da empresa como colaborador, mas é o cliente também, porque a gente não pode esquecer que a gente tem um nicho de mercado aí que é cliente dessas empresas. E o consumidor está cada vez mais exigente em relação a empresas que pensam nessas questões também. Além disso, as questões ESG têm vindo com muita força, inclusive para questões voltadas a investimentos. Então, os empréstimos, enfim, os bancos, as instituições financeiras, elas estão olhando de uma forma muito diferenciada para empresas que têm essa visão de uma forma geral para questões ESG, então ambiental, social e de governança, e elas vêm olhando de uma forma diferenciada realmente, sendo inclusive, já estão sendo lançados os títulos sociais, que são equiparados aos títulos verdes, aos green bonds. Então, isso é muito interessante e a gente sabe que no Brasil a gente se movimenta pelo dinheiro, isso é uma coisa que a gente dizer assim, vamos fazer acessibilidade porque é bonito, isso a gente sabe que não vai acontecer, não vai tocar o empresário. Então, eu acho que quando a gente fala dessas questões da ESG e dessa onda que a gente vem, vai ser de uma forma obrigatória, acho que o Michael falou muito bem lá no início. Às vezes precisa ter a lei, né? Precisa ter uma obrigatoriedade para que a empresa se perceba que ela precisa fazer e ela faça por obrigação mesmo, mas é uma ação que precisa ser feita e já é alguma coisa. E acho que essas questões que vêm, né, e que vão mover a economia como um todo, elas também vão ser uma grande alavanca para que a gente tenha também questões de acessibilidade, seja para ver esse público que precisa de acessibilidade como um nicho de mercado, como um consumidor que vai ser trazido, seja para trazer essas pessoas também para o mercado de trabalho, porque no momento em que elas estão inseridas no mercado de trabalho, elas vão fazer a economia girar também, né? O que o Matheus e a Cláudia falaram, né? O fato deles poderem ir na padaria sozinhos, no supermercado sozinhos, isso vai fazer girar a economia também, né? Então, assim, eu acho que essa mudança de cultura, infelizmente no Brasil a gente tem uma dor que é no bolso, né? Então, se não for dessa forma, se a gente não tiver um incentivo para algumas coisas, e acho que esse incentivo tem vindo com esses investimentos das instituições financeiras, esse incentivo para que as empresas se adequem a questões de governança, a questões voltadas para o social e para o ambiental, justamente para terem acesso ao crédito de uma forma diferenciada. Eu acho que isso vai movimentar muito nesse sentido, né? Também pelo fato do Brasil estar, né, na Agenda 2030, né, e ter aderido aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Eu acho que tudo isso vai culminar num momento em que a acessibilidade, por mais que seja por obrigação, ela vai acabar acontecendo nesse sentido, pensando, né, nessa mudança cultural que a gente vai ter dentro das empresas, pensando num benefício econômico inicial, mas que vai trazer um benefício para toda a sociedade. Então, acho que esse é o ponto que eu gostaria de trazer, aproveitando esse gancho do Matheus ali, e pela pergunta, né, pela fala do Daniel, que eu acho que traz toda essa questão.
Exato, eu acho que internacionalmente, né, uma força internacional que vai nos cobrar, o Matheus mesmo comentou no início, né, Europa, a acessibilidade já é o padrão, já não se destaca mais como um diferencial, e com o tempo essa cobrança chega no Brasil, todas essas cobranças vão chegando, a gente acaba sendo um pouco atrasado, a gente está sempre um passinho atrás e correndo atrás. Isso é normal, assim, faz parte também, como a Amanda bem falou, o que mexe hoje é o bolso do empresário, então também a gente tem que usar todas as armas que tem e se é necessário uma lei, se é necessário uma punição, uma sanção para quem não está prestando atenção, que seja, as empresas também têm que perceber isso vai acontecer, a gente não tem mais como fugir, é uma evolução do desenvolvimento humano, dos nossos direitos humanos também, então é algo que o Brasil está entrando agora, se fala tanto em ESG, né? Vocês estão vendo muito isso na mídia, inclusive achei importante a gente entrar em outros assuntos, além um pouquinho da sustentabilidade, porque a gente tem visto a sustentabilidade ambiental, a gente tem visto muito se falar na questão ambiental, mas eu acho que tem outros pontos que a gente pode abordar e o social é um que vai fazer a diferença no mundo, então tornar as empresas acessíveis e inclusivas, não só colocar o colaborador com alguma deficiência dentro da empresa, mas tornar ele parte, tornar ele realmente, tornar a empresa um ambiente seguro em que ele pode se desenvolver. Isso é essencial. Eu queria também, uma das minhas missões aqui nessa conversa hoje com vocês também era passar essa ideia de que não é difícil, assim, não é algo que, do nada, a empresa vai ter que contratar um especialista como o Michael para fazer toda uma mudança no sistema. Isso é interessante, é legal para quem pode, para a empresa que pode, que tem orçamento para isso, é muito interessante. Então, a empresa que o Michael e o Matheus trabalham hoje está fazendo isso, então está despontando nesse sentido. Mas também não precisamos, assim, nos restringir. Ou eu faço tudo, eu não faço nada. Já que eu não posso pagar tudo, eu não vou nem começar. Não é assim, pessoal. A gente pode dar um passo de cada vez, pensando em pequenos detalhes e aumentando aos poucos, porque daqui a pouco, quem não fizer isso desde agora, daqui a pouco vai ser forçado a fazer. Em algum momento, isso vai bater na nossa porta e vai se tornar uma obrigação. Então, por que não começar agora? Por que não começar aos poucos, realmente, um passo de cada vez, buscando ali uma consultoria, então, para auxiliar, como o Matheus comentou, a Márcia também comentou, eles, né, na empresa deles, têm uma consultoria apoiando, tem alguém orientando quais passos, né, são mais interessantes. Então, pensar nisso hoje, para lá na frente não ser pego de surpresa, porque esse movimento ESG está vindo com força para o Brasil e daqui a pouco a gente não tem mais como fugir. Isso vai realmente se tornar uma obrigatoriedade e, como a Amanda comentou, né, os créditos, green bonds e investimentos focados em empresas que comprovam ali a implementação de um ESG, um desenvolvimento nesse sentido. Com o tempo, a própria economia e o consumidor também exigente vai começar a excluir do mercado empresas que não têm nenhum tipo de preocupação com governança, com o social e com o ambiental. As empresas têm que estar preparadas para isso e é para isso que nós criamos todas essas conversas, né, para abordar vários assuntos para que eles fiquem vivos. A gente tem que conversar. É a atitude, né, que o Matheus comentou, o Michael comentou, conversar, manter ali o assunto realmente, não silenciar, né? O Daniel falou também essa questão, não silenciar, porque o silenciar, o ignorar, não vai ser permitido daqui a um tempo. Então, a gente poder ir se preparando. A Russell está à disposição de todos vocês, quem quiser continuar essa conversa depois, inclusive, nos adicionem no LinkedIn, no Instagram, eu, Amanda, Luiz Felipe e a Denise, que somos do comitê então, de ESG da empresa, mas a empresa como um todo, podem contar conosco. Já chegamos em 1h15 de evento. Pessoal, se não tiver mais nenhuma dúvida, se ninguém quiser comentar nada, levantar a mão agora, eu ia pedir para a gente, quem não se importa, abrir a câmera para a gente fazer uma fotinho para encerrar esse evento e podermos descansar por hoje. O que vocês acham?
Eu acho só, e queria falar uma coisa, como o Matheus falou, eu acho que todo mundo precisa comprar uma briga, né? Aqui a gente teve, acho que, 30 participantes. Pensem que se cada um de nós passar o que a gente conversou aqui hoje, comprar uma briguinha pequena, né? Com mais uma pessoa, a gente já atingiu 60. Então, eu acho que realmente são as pequenas ações. E o que a gente falou foi real. A nossa empresa não fazia eventos que eram acessíveis. A gente percebeu isso quando a gente resolveu fazer um evento falando sobre acessibilidade. Nós tivemos que pesquisar e agora é uma coisa que a gente pretende incluir para todos os eventos, né? A hashtag para cego ver nas postagens. Então, assim, às vezes é aquela coisa, começar ali é uma coisa pequena, é uma coisa que às vezes não precisa de investimento, colocar hashtag para cego ver, pessoal, quando vai fazer uma publicação, é 2 minutos que alguém vai ter ali para descrever aquilo ali, não tem um custo extra e pode ser feito. Então, são pequenas ações, acho que é importante e acho que bem o que o Matheus falou, né? A gente precisa comprar umas pequenas brigas e essa cultura só vai acontecer quando a gente começar a falar sobre isso. Se a gente não falar sobre isso, as coisas vão continuar exatamente do mesmo jeito que elas estão. Só pegando o teu gancho rapidinho, né, que eu sei que a gente já extrapolou no horário, né, mas eu ia dizer isso, né, eu super concordo com a questão do governo federal, do governo estadual, né, de todas as questões, né, mas também da gente pensar na nossa responsabilidade social individual, né, que é um pouco isso, né, a gente fazer, como tu disse, 30 pessoas, se 30 pessoas se movimentarem, né, porque eu também percebo às vezes isso, o governo não faz, o governo federal não faz, o estadual não faz e eu também não faço, né? Mas então vamos começar, vamos movimentar isso, né? E outra coisa assim rápido que eu vejo, eu percebo assim um crescimento muito grande, tá? Tanto pessoal como profissional de quem trabalha, né? Ou de quem se destina algum tempo, algum movimento em relação à acessibilidade, né? Então é um ganho muito grande que se tem. É um brilho no olho, né? Como os meninos comentaram, né? De colegas que há 15 anos trabalham na mesma função e nunca tinham pensado, né, nesse movimento. Então, eu acho que a gente pode começar pela gente, né, da gente pensar nessa responsabilidade individual, né, e de disponibilizar um pouquinho do nosso tempo, né, de comprar um pouquinho essa briga a cada dia, né, que aí a gente vai conseguir movimentar esse negócio. Eu queria comentar também que há uma grande sacada nesse assunto de acessibilidade, que quando tu entende o que é acessibilidade, tu começa a olhar para isso, tu percebe que ela não é só para o Matheus, para a Cláudia, né? É para todos nós, né? Uma calçada que está adequada, tu vai ver que ela é mais fácil de caminhar, de transitar. Um site que está adequado, tu vai ver que é mais fácil de operar. Não vai ficar ali olhando, mas cliquei, o que aconteceu? Né? Como é que eu vou? Então, quando tu percebe que começa a adequar as coisas, aquilo vai ficando fácil para todo mundo. Então, acho que essa é a primeira questão, assim, que a acessibilidade não é só desligar, assim, claro, até um pouco ruim falar, mas desligar um pouco a acessibilidade da pessoa que não enxerga. A acessibilidade é para quem não está numa cadeira de rodas, para quem não tem uma perna, um braço, ela é para todo mundo. Os padrões ali, de software, enfim, eles são voltados para todos. Então, tu entender que é para todo mundo a acessibilidade, não é só para um grupo específico. Quando tu entende isso, é tipo uma sacada que tu tem, assim, tu percebe, nossa, é mesmo, né? Vou fazer um aplicativo aqui, se eu fizer de uma forma acessível, que vai me dizer lá, metricamente, que é acessível, todo mundo vai achar aquele aplicativo mais fácil, né? E se a gente for pensar, a gente tem que se adequar logo, porque cada vez mais a gente está entrando num universo aí de inteligência artificial, de automação. Então, eu tenho que ter as coisas adequadas, né? Isso a nível de sistema, né? Porque daí uma inteligência artificial vai poder ler essa tela, ler essa informação e trazer para mim. Se eu fizer tudo ali de qualquer forma, a forma visual, preso a isso, eu não vou conseguir absorver e aproveitar tudo que a tecnologia vem avançando e trazendo para nós, né? Então, como você pode ver, tem vários movimentos, né, do WhatsApp,
áudios, ferramentas de áudio mais rápido, mais devagar, tudo isso é acessibilidade, né? Ela anda muito junto ali, é colado, né, com a usabilidade, com a facilidade das coisas, né? Então, é realmente mudar essa ideia, assim, que é só para um grupo ou outro, pessoas e tipos de usuários específicos, é para todo mundo. Olha, terminamos com é para todo mundo. Achei legal, gostei desse final. O Matheus, eu acho que está falando, o Matheus está com o áudio fechado. Não sei se o Matheus está falando. Oi, agora sim, agora voltamos. Foi o meu atalho aqui que não funcionou. Assim, ó, gente, agradeço muito mesmo vocês pelo lugar de fala, obrigado por receber na casa de vocês ou na estrada, não importa onde vocês estejam, que é muito interessante mesmo vocês terem vindo aqui. Vamos tirar nossa foto com certeza. E PNE, que era um termo antigo, pessoa com necessidade especial, eu acho que cada um de vocês é uma pessoa com necessidade específica. Todos nós somos. Então, resumindo tudo que o Michael falou, é isso. Acessibilidade é para mim, é para ti, é para todos nós. A gente tem que fazer isso valer. Obrigada, Matheus. Reforço o meu agradecimento, então, para o Matheus, para o Michael, para a Márcia também, que participou muito, para a Cláudia. Agradeço o depoimento de todos vocês que vivem isso no dia a dia para nos trazer esse aspecto prático, realmente. Agradeço a presença de todos que vieram nos prestigiar. Aqui está um friozinho, eu sei que muitos queriam estar embaixo das cobertas, então agradeço muito. Vamos tirar aqui a fotinho, se todo mundo puder abrir, então, a câmera. Vamos lá, pessoal. Todo mundo sorrindo, pessoal. Vamos esperar o pessoal abrir a câmera, que a gente ainda está abrindo. O pessoal tá tudo Vamos lá, de pessoal, pijama. todo mundo sorrindo. Não vale de pijama. Tá ótimo. Tirei aqui um print. Agradeço, pessoal. Essa foto vai para nossas redes sociais, tá certo? E em seguida vamos ter um novo evento. A gente dá continuidade, então, sempre nessas conversas. E cada um de vocês vai receber o convite para o nosso próximo, que com certeza vai ter relação com esse também. A gente quer fazer toda a trilha ESG e Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Obrigada a todos, uma boa noite. Obrigada. Boa noite, gente. Boa noite, Obrigado. Obrigada. Parabéns, tá Prazer. muito bom o evento. Obrigado. Até logo. Até lá.